Já iniciou, não foi, Maria? Pronto. Sim. Gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite pedagógica. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Espero que aproveitem e vamos participar, quem puder participar, e vamos aprender todos juntos. Quem quiser contribuir também, é só falar que a gente abre o microfone e a gente conversa. Tá bom, Maria? Tá certo. Boa noite, professores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui, como a Aline falou, mais uma vez, mais uma noite, para podermos pensar algumas outras estratégias para aguçar um pouquinho aí esse processo criativo de vocês e dar um gás aí nessa reta final, para que nossos estudantes possam ficar motivados também, né? Nós somos responsáveis por isso também. E vamos lá, temos aqui também nossa coordenadora Jamile. Boa noite, Jamile. Boa noite, gente. Boa noite, Maria. Boa noite, Aline. Obrigada pela presença de vocês, viu? Com certeza, mais uma noite muito produtiva com essas duas aí, né? Que arrasam nas produções. Boa noite também a Patrícia, que está nos ajudando aqui do CEAF. Ela está em outra formação também. Boa noite, Maria. É Cristina. A Cristina, verdade, Cristina. Boa noite a todos. Falando Patrícia, é Para vocês, né, Aline? Jamile, um abraço para você, querida. Então, vou iniciar, vou compartilhar a tela, e se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, a Aline vai estar dando esse suporte aí no chat, Jamile também está por aí, e podem ficar à vontade para fazer alguma fala, algum comentário, mesmo durante a formação. Eu não vou estar visualizando, mas é só me chamar, que eu dou uma pausa aqui e a gente conversa. Vamos lá. Já começou, Aline? Abriu, mas ainda não está a apresentação, não. Bota para apresentar que vai. E agora sim, Maria. Ah, certo. Então, vamos lá, professores. Sejam bem-vindos aqui na nossa noite pedagógica. Eu, Maria São Pedro, e a Aline Ávila, que professoras participando desse grupo de formação do 4º e do 5º ano de língua portuguesa e matemática. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o descritor 6, identificar o tema do texto, e também o D11, distinguir um fato da opinião relativa a um fato, né? Então, são esses dois descritores que vão estar aqui nos trazendo algumas informações, algumas possibilidades de intervenções para melhorar o aprendizado. O foco é o aprendizado dos nossos estudantes. Consequentemente, todas as avaliações externas terão êxito se eles aprenderem. Então, tudo que envolve a forma metodológica, como vamos abordar esse tema com os estudantes, a forma como vamos trazer a ludicidade para que eles possam entender cada vez mais, isso que vai fazer com que eles tenham um aprendizado, né, eficaz, eficiente, para que eles possam não somente responder itens, mas que eles possam entender no dia a dia essa funcionalidade, ou seja, distinguir um fato de opinião. É algo que a gente precisa ter essa habilidade no dia a dia, né? Principalmente nos dias atuais, com tantas fake news, a gente precisa saber o que é verídico, o que é um fato, e também o que é uma opinião sobre aquilo que está sendo colocado ali nas mídias, né? No contexto escolar, no espaço ali do seu bairro, como também as informações que são dadas a nós, entender sobre o que fala, né? Qual é o assunto desse panfleto, qual é o assunto daquele outdoor, qual é o assunto daquela palestra, né, que foi dado um folder, um informativo, do que se trata? Então, são essas aprendizagens desses dois descritores, né, que nós vamos estar conversando hoje aqui em nossa noite pedagógica. E esses dois descritores, eles têm relação, eles fazem parte do tópico 1, né, da nossa BNCC, faz parte da
da conclusão de procedimentos de leitura. Então, esse tópico, nas avaliações, ele é bem exigido, são textos, né, e itens que solicitam muito dessa interpretação a partir das leituras que os alunos fazem. O nosso objetivo aqui é proporcionar estratégias, né, de desenvolvimento, de compreensão textual e leituras também. Então, é o nosso objetivo geral. Dentro desse tópico 1, né, procedimentos de leitura, nós vamos agora apresentar a parte do D6, que é o identificar o tema de um texto, faz parte dos gêneros textuais, né, o conteúdo em geral, de todos os gêneros, a gente pode estar identificando aquele assunto que se trata. As habilidades relacionadas aqui para este momento são elas: interpretar o texto considerando a ideia global que cada um pode apresentar e também verificar os mesmos temas em diferentes tipos de textos, né? Então, são as possibilidades de se explorar esse descritor D6, identificar o tema de um texto. Então, eu posso ter textos diferentes, sendo aplicados de maneiras diversas, que exploram o mesmo item, né? O mesmo tema, o mesmo descritor. E também considerar essa ideia toda do texto, a ideia central, a ideia global, que cada um pode apresentar, sejam por imagens, né, por uma comunicação não verbal, seja uma comunicação mista, verbal, né, e não verbal e escrita também. Então, são as formas como elas são apresentadas dentro dessas maneiras de exploração. É uma habilidade básica, né, da matriz do SAEB, que é identificar o tema de um texto, e ela equivale à nossa habilidade da nossa Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a habilidade do 3º ao 5º ano, habilidade de língua portuguesa número 3. Então, ali tem o código alfanumérico, F35LP03, que faz parte dessa parte básica do tópico 1 de procedimentos de leitura. E para identificar esse tema do texto, né? Como é que a gente pode conversar com nossos estudantes para que eles identifiquem o tema, né? É necessário que eles relacionem as diferentes informações que estão contidas ali no texto para construir esse sentido global. E é importante ressaltar que quando a gente fala tema do texto aqui no descritor, é sobre o assunto do texto. Diferente de em outras modalidades, que nós vamos trabalhar tema e assunto, né? Geralmente o tema em outras partes tem a ver com a temática, traz uma temática mais ampla e depois puxa para um tema específico. Aqui não. Aqui o descritor 6, o tema é relacionado ao assunto, para que não haja diferenças de ideias, de nomenclatura. Numa modalidade um pouco mais avançada, aí no Fundamental 2, eles vão aprendendo que nós temos toda a temática, né, que vai gerar o tema, e um assunto específico que vai ter uma outra ordem. Mas neste momento, nessa fase, tema significa assunto. E também pensar quais habilidades a gente precisa ter, né? Pressupõe essa capacidade de compreender esse texto e sintetizar, né? Do que ele fala. O enredo dele me mostra o quê? Vejam que com esse descritor, a questão do fato e opinião que nós vamos ver depois, e também o tema do texto, ele tem a ver com todos os outros descritores que nós já falamos, dos textos. Qual é o gênero que eu posso transformar, tirar isso, né? Quais são os gêneros que são mais simples de reconhecer o assunto? Quais são as formas de retirar palavras de gêneros menores, principalmente charge, tirinha, que fazem parte desse contexto, e eu tenho que tirar o assunto, o tema dele.
Então, é necessário ter a compreensão dessas habilidades que nós vamos envolver para que o aluno possa, ou seja, pensando na aula anterior, qual a finalidade desse texto? Então, a finalidade do texto é informar o que? A partir dali, eu consigo entender também sobre o assunto desse texto. Então, fazer elo com as outras aulas que nós já temos. E lembrar do Pente, né, que nós conversamos sobre os textos narrativos, onde nós encontramos algumas possibilidades, e o LAGAF, né, o assunto é a penúltima letra do LAGAF. Lembram do LAGAF? Né, para que a gente possa explorar vários descritores numa única técnica, uma estratégia, para que os alunos possam, depois alguém me diz se já começou a colocar o LAGAF em prática, se os alunos entenderam, se precisa de algum outro material, vocês podem colocar aí no chat, a Aline vai passando, vai lendo e vai mostrando. Então, hoje o assunto do texto tem a ver com o LAGAF também, né? Em algumas escolas, né, Maria, que a gente já está visitando, a gente está conseguindo perceber que os professores estão, sim, usando tanto o LAGAF quanto o Pente nas atividades com os alunos. Isso é verdade, Aline. Até as outras formadoras foram fazer visitas. Sim. E passaram nas turmas e viram lá essa técnica, nessa estratégia. Então, é importante porque a gente já consegue sintetizar muita coisa, muitos aspectos, né, desses descritores e trazer de uma maneira lúdica, um pouco mais envolvente, para que esses alunos possam entender qual a finalidade, o assunto, a tipologia, né, o gênero e as informações necessárias ali. Jamile quer falar, Maria. Jamile quer falar? Pode falar, Jamile. Sim, na formação na formação dos gestores, inclusive, foi apresentado para eles. E alguns até já identificaram nas escolas, né, quem já está utilizando. Foi apresentado para eles nessa formação que aconteceu quinta e sexta, e alguns até relataram que já tinham visto, principalmente o LAGAF, né? Já tinham visto nas salas de aulas das escolas deles, né? Então, eles, além do que vocês já estão fazendo, eles também já estão aplicando. Que bom. Fica muito que feliz, bom. Né? É, isso mesmo. Porque são técnicas que a gente consegue trazer para o nosso estudante, principalmente essa galerinha que quer as coisas mais práticas, mais rápidas. Então, a gente, olha, vamos fazer o LAGAF, então nós vamos falar sobre a linguagem não formal e formal. Isso tem a ver com os conteúdos, né? Trabalhar por habilidade da BNCC, ela traz essa vantagem que uma habilidade eu abordo vários conteúdos, diferente de quando eu quero só um conteúdo e eu preciso mostrar passo a passo para o estudante. Essa é a vertente, né, da BNCC. E que bom, as meninas trouxeram, eu também já fui em algumas turmas, eu vi várias atividades sugeridas aqui, tanto de matemática quanto de português, sendo aplicadas, porque são dinâmicas, né? As crianças conseguem aprender o verdadeiro significado ali de uma maneira mais rápida e otimizando o tempo de vocês também. Olha, o pessoal está chegando, Aline, vou retomar aqui a formação aqui, que eu não fico assim, vendo. A gente vai vendo assim, que essas práticas que a gente vai levando para a sala de aula, a gente consegue perceber o engajamento dos alunos, o interesse maior dos alunos, quando a gente vai fazendo, o aluno, no próximo já vai ficar mais fácil para o aluno, então isso já vai facilitar bastante. Verdade, Aline. Show. Vou compartilhar aqui novamente. Compartilhou, Aline? Compartilhou sim, Maria. Ok. Então, é preciso pensar quais habilidades eles precisam ter para poder identificar o assunto do texto. Então, eles precisam saber sobre qual é o gênero, a finalidade daquele texto, a linguagem daquele texto, a tipologia. Muitos alunos do 5º ano já conseguem entender quando nós estamos falando de tipologia, se ele é argumentativo, dissertativo, lírico, se ele é explicativo, instrucional. A gente já consegue fazer isso, e são informações que nós precisamos trazer para eles diariamente. Então, essas habilidades a gente pode estar desenvolvendo em algumas técnicas, sintetizando aí tudo que ela traz, né? E para pensarmos o tema,
a gente precisa fazer essa leitura do texto e identificar o assunto principal. Então, se é sobre culinária, o que sobre culinária ele está abordando? É sobre uma receita? É sobre os benefícios dessa alimentação para o corpo? Né? Que tipo de assunto está sendo colocado ali? O assunto principal, as exposições das ideias que fazem parte do enredo, né? Aí já vem o pente, né? Que traz ali no enredo, para os textos narrativos. Quais são as ideias que estão sendo colocadas, né? Em que momento eu presto atenção ao título, em que momento eu presto atenção no início do texto, no desenvolvimento do texto, trazendo essa clareza das ideias que são colocadas ao longo do texto para explanar. E uma coisa muito importante, um fator primordial, são as experiências, né, que esses alunos passam, o conhecimento de mundo. Então, a partir da exploração de vários gêneros textuais, eu tenho experiência, eu tenho contato com a escrita, eu tenho contato com uma charge, eu sei identificar. Ah, professor, essa charge aqui está falando sobre a quantidade de pessoas que se locomovem por bicicleta ou que andam de bicicleta. Ah, esse outro texto aqui está nos trazendo informação das crianças que estão conseguindo aprender um esporte no horário contrário da escola. Então, o conhecimento de mundo vai fazer essas experiências, no caso deles, né, que eles consigam entender o assunto principal, as explanações, né, das ideias ali dentro do texto, para construir esse tema. E lembrando aqui, tema, aqui no Descritor 6, é o assunto do texto. Para quem chegou agora, né, para poder entender, porque nós temos a diferença de tema e assunto quando eles estão numa outra modalidade de ensino, um pouco mais difícil detalhado. Nesse contexto dos anos iniciais até o 5º ano, o Descritor 6 traz tema como assunto. E um outro olhar também no texto é prestar atenção no título, né? O tema, o assunto, não é o título. O título, ele traz pistas do que vai ser falado dentro daquele contexto, daquela escrita, daquele gênero, né? Esse tema, esse assunto, ele vai se repetindo ao longo do texto. Em textos pequenos, ele é citado 1 ou 2 vezes, 3 vezes. Em textos mais narrativos, dissertativos, eles vêm muitas vezes dentro dessa escrita. E a gente pode estar grifando essas ideias, né, que vão se repetindo, para que no final a gente retome essa leitura e consiga mencionar, falar ali no texto qual é o assunto dele, qual é esse tema desse texto. Então, são fases e partes importantes de conseguir essa escrita. Dentro ainda desse tema, eu trouxe aqui, já para a gente ir para a parte prática, esse post aqui, mais sangue, mais vidas. Os corações não podem parar. Vamos ver aí, Aline, a gente já está começando a parte prática aqui da formação. Esse cartaz, qual é o assunto desse texto? Né? O que eu vou chamar a atenção dos estudantes aqui? Eu vou fazer uma leitura tanto da escrita, das cores, das palavras, e depois mesclar todo esse conjunto. Então, eu tenho ali o desenho de quê? Uma bolsa de sangue, né? Uma bolsa de sangue. E a escrita vem, mais sangue, mais vidas. Os corações não podem parar. Então, veja que ele traz muita informação nessa colocação desse cartaz, desse panfleto, né? Colocando. Ele está sugerindo um assunto. O que nós podemos mostrar para eles? Olha, vamos prestar atenção aqui, tem uma bolsa de sangue, né? Por que mais sangue? Porque há momentos durante o ano que as pessoas precisam desse sangue. E para que elas tenham esse sangue, o que é que nós precisamos fazer? É uma campanha de doação de sangue. Por quê? Mais vidas, os corações não podem parar, ou seja, não podem morrer. Então, trazendo essa chamada, fazer essa leitura,
da doação de sangue. Então, nós não precisamos colocar ali dois sangue salve vidas, né? Mas a própria bolsa de sangue e essa escrita mais sangue vai fazer com que a gente entenda que o assunto do texto é doação de sangue, né? E a finalidade desse texto, aí pegando o descritor anterior, é que as pessoas consigam ir lá fazer sua doação. Então, a finalidade é aumentar os doadores, né? E o assunto, doação de sangue. Vamos para mais um momento aqui. Então, os alunos precisam distinguir, identificar o assunto do texto, distinguir ou ter a capacidade de reconhecer alguém ou algo. Como no tema anterior, né? O tema ou o assunto. Então, ele precisa identificar qual é o assunto. É a doação de sangue. E qual é a finalidade? Aumentar os doadores de sangue, né? E algumas outras interpretações, para quem, o porquê, e contextualizar também, fazer com que eles também entendam, porque não é só para responder, é para aprender, mudar atitudes, né? As crianças que começam a ter contato, quando tiver lá seus 18 anos, a partir daí, vão poder ser doadores de sangue também, e ajudar a sociedade nesse aspecto. Então, não é somente identificar o tema, o assunto, é entender que é algo necessário. Temos aqui também uma outra possibilidade com uma tirinha. Então, veja, a gente precisa diversificar os tipos de gêneros textuais para que eles possam reconhecer numa avaliação. Porque se a gente só mostrar propaganda, chega uma tirinha, mas a professora não mostrou com tirinha, ela mostrou com cartaz, com propaganda. Então, a gente precisa diversificar, porque a criança ela está na parte ainda da operação concreta, né? Ela está saindo dessa parte do concreto para o abstrato. Então, ele precisa entender que eu posso olhar um cartaz, uma tirinha, mas quando eles estiverem lá no 7º, 8º ano, eles já vão estar desenvolvendo essa capacidade de abstração dos conteúdos com mais maturidade, né? A questão da maturação neurológica mesmo, desenvolvendo aí o seu cognitivo, eles vão abstraindo um pouco e vão crescendo, os conteúdos vão ficando mais difíceis, né? Então, temos aqui uma tirinha, por exemplo. Todo mundo conhece o menino maluquinho e ele fala na tirinha: por que minha panelinha? É porque eu sou um cara meio culinário. Tenho cuca fresca, as ideias fervilham dentro da minha cabeça. E o pessoal aí diz que eu sou fogo. Então, vejam, essa tirinha. O que vai fazer essa interpretação, muitas vezes, é a forma como nós vamos organizar essa questão, essa pergunta, esse item. Então, vamos lá ver. Então, de acordo com o texto, a panela utilizada pelo menino maluquinho indica que ele, está preparando uma receita culinária, gosta de assistir às aulas de culinária, quis fantasiar-se de cozinheiro ou demonstrações relativas à palavra culinária. Então, vamos lá. Voltar aqui a tirinha, né? E nós temos aqui, novamente, olha, a gente precisa retomar o texto. E vamos lá, o texto está pedindo o quê? A panela utilizada pelo maluquinho indica que... Então, vamos lá. Por que minha panelinha, né? Por que minha panelinha? É porque eu sou um cara meio culinário. Tenho cuca fresca, as ideias fervilham, e o pessoal diz aí que sou fogo. Então, vejam, ele não está ensinando a fazer uma receita, ele não está pedindo que ninguém assista uma aula, ele está demonstrando ações relativas à palavra culinária. Então, as crianças precisam entender essa análise, essas palavras dentro desse contexto. E isso só acontece a gente contextualizando, conversando com eles. A gente, assim, a princípio, não parece uma questão tão simples de resolver, porque o item mesmo, a resposta, não é uma frase simples de resolver, mas se ele também for por eliminação, ele consegue entender qual seria, ele consegue identificar ali qual seria a resposta dessa questão.
Porque, assim, e se a gente vai dando todas essas possibilidades para os nossos alunos no dia a dia, falando de uma forma não tão, não só assim, muito simples, não tão só sempre dando a resposta muito fácil, então eles vão conseguindo perceber que, além de identificar a resposta, eles irem indo por eliminação, eles também conseguem encontrar a resposta que ele precisa, não é? Porque isso aí não é uma questão tão simples. Isso mesmo, Aline, não é. Ela é uma questão, assim, de um nível médio já. Porque vejam que a forma como está ali o verbo, ó, demonstrações relativas à palavra culinária. Ou seja, ele aqui poderia assinalar o item C, quis fantasiar-se de cozinheiro. Porque existe o texto falando sobre essa ideia da cozinha e também a panela. Então, o nosso distrator aqui, C, ele é um distrator forte para que essa criança erre, né? Então, ele precisa entender essas interpretações, e a gente tem que contextualizar, trazer, diversificar esses textos para que eles possam entender, né, o assunto do texto, né? Mostrar. Além disso, o texto, a leitura do texto é que vai mostrar para ele, vai fazer com que ele entenda, porque se ele só for pelas imagens, é como você diz, ele provavelmente marcaria a letra C. Mas a gente também tem que falar da importância de ler o texto completo e entender esse texto para poder conseguir resolver. Nem sempre só as imagens vão nos dar a resposta para a questão. Isso mesmo, Aline. Então, o professor, na hora de corrigir um item desse, ele vai perguntar: ele está preparando uma receita culinária? Não, ele não está preparando ali, ele não está falando, pegue os ingredientes, vamos fazer um bolo. Ele não está. Ele gosta de assistir às aulas de culinária? Não, ele não tem nenhuma TV, ele não está mostrando que ele está assistindo. E ele está se fantasiando de cozinheiro? Depende, né? Ele só está com a panela, né? Uma panela. O cozinheiro tem um chapéu, tem um avental, ele teria outros aspectos ali, outras características para dizer que ele está fantasiado. Então, o que é uma fantasia de cozinheiro? Então, a gente precisa trazer isso para que os alunos... E uma vez despertado esse olhar para a resolução do item, nós temos que fazer com que eles consigam levar isso para outros gêneros também. A mesma pergunta que a professora colocou, eu posso fazer isso no outro item? Então, é isso que nós vamos despertar nos estudantes para que eles possam ter eficácia na hora de dizer, não, então, ele está demonstrando ali palavras relativas à culinária, porque ele está dizendo, eu tenho cara de culinário, eu tenho a cuca fresca, as ideias fervilham e eu sou fogo, ou seja, palavras relativas à culinária. Então, não é um item simples, por mais que seja uma tirinha. Mas se a gente for interpretar cada item de cada ali opção de resposta, a gente vai eliminando também. Então, a que mais se aproximaria seria fantasiar-se de cozinheiro, mas a gente tem que trazer. Ele está fantasiado de cozinheiro? Como você imagina uma fantasia? Para que a gente possa mostrar com, né, ali, enfático a resposta é a letra D. Vamos para a seguinte. Temos aqui agora do nosso caderno 2, do material do Educaju, do bloco de revisão. Eu peguei os exemplos todos do bloco 2, do caderno 2 e do caderno 1 também. Nós temos um texto aqui que fala matemática, ciência que lida com números, né? Então, tem ali explicando, né, qual é a matemática, o avanço que ele faz. Precisa fazer essa leitura do texto direitinho. Então, diz assim, nos primeiros tempos da humanidade, a matemática era muito simples. O homem primitivo, que apenas colhia e caçava para sua sobrevivência, começou a sentir necessidade de construir instrumentos e de controlar a quantidade de animais que possuía. Ele criou ferramentas de pedra e começou a contar o seu rebanho, fazendo um risco na terra para cada ovelha, mas o vento batia e apagava esses riscos. O homem, então, passou a fazer esta correspondência, para cada animal uma pedra.
À medida que foi evoluindo para superar os desafios, o homem foi fazendo novas descobertas. E aí nós temos toda a construção da matemática, né, dos algarismos romanos, da base 10, enfim, chegando ao nosso sistema numérico, né, que nós utilizamos. E a partir daí, nós temos o assunto tratado nesse texto é criação e contagem de animais, a vida simples dos primeiros homens, o homem e o avanço da matemática ou o uso de ferramentas para caçar. Então, quando o aluno está junto de uma questão dessa, todas essas partes aqui do item estão compondo a escrita do texto. Eu preciso mostrar para ele como observar esse texto. Então, vamos lá? Eu vou chamar a atenção dele para o quê? Para o título. Então, olha, o título não é o assunto, mas ele já vai mostrar um indício. Então, matemática, a ciência que lida com os números. Então, ela lida com os números. Vamos ver o que tem mais. A matemática era muito simples. Então, olha só, era muito simples. Uma dica bem importante aí. Né? Construiu instrumentos e de controlar a quantidade de animais. Por quê? Ele precisava criar meios para ele poder utilizar isso, né, como ferramenta para agilizar a vida dele. Só com fazer marquinhas no tempo não estava dando certo. E começou a contar o seu rebanho com risco na terra e depois, né, colocou pedras. Imagina, 1000 carneiros ali, 1000 animais. Como é que ele ia juntar 1000 pedras? Então, houve a necessidade e todo o avanço tecnológico das nossas vidas são solucionados a partir dessa necessidade de resolver, né, e modificar. E o homem foi fazendo novas descobertas. Então, se eu chamar a atenção que a matemática era muito simples e o homem foi fazendo novas descobertas, eu concluo que não é sobre criar animais e nem contar. Faz parte da necessidade. A vida simples? Não, pelo contrário, a vida estava evoluindo. O uso de ferramentas para caçar? Não. É o quê? O avanço, né? O homem e o avanço da matemática. Então, eu vou dando dicas para que o aluno possa olhar esse enredo. Ele precisa entender o que é enredo, e enredo nós já mostramos, né, um resumo do que acontece ali, as partes importantes desse texto, que vai trazer aí o assunto também. Então, na resolução desse item, são esses aspectos que nós vamos chamar a atenção. Aqui um outro texto do material. Olha o gambá aqui também, vai trazendo, falando sobre, né, os gambás e todas as características ali. Então, depois de fazer a leitura desse texto, nós vamos ver qual é o assunto principal do texto. Então, nós novamente vamos colocar, olha o gambá aqui, os bebês nascem com cerca de 2 gramas, olha o tamanho de uma abelha, adoram comer, tem um sono bem engraçado, né? Faz uma cara quando está dormindo. Então, eu vou começar a falar sobre a vida de quem? Trazendo, alguns textos vão ficando mais claros, então ele vai entender que ele está falando sobre a vida dos gambás, né, nesse item aqui. Então, eu vou chamando a atenção para esses aspectos, o título, o início do texto, as partes, né, de desenvolvimento do meio do texto, e no final do texto também. Aqui um outro item do nosso material do Educaju. Veja uma campanha, olha, vacine-se contra o tempo, proteja-se. O assunto principal desse texto é a prevenção contra uma doença, as vítimas graves de uma doença, o tratamento de uma doença ou os sintomas de uma doença. Quando eu vou chamar a atenção desse cartaz, ele está escrito vacine-se contra o sarampo, proteja-se. Quando eu falo proteger, nós estamos fazendo o quê? Prevenindo. Então, o assunto desse texto aqui traz a vacina, mas é a prevenção contra uma doença. E eles podem confundir com a questão da vacina também, ou de uma doença grave. Então, são esses distratores que vão aparecer dentro de uma questão como essa. Então, é preciso mostrar essa parte de interpretação de vários gêneros textuais. Vejam que eu fui trazendo uma variedade de gêneros para que vocês possam pensar no que levar para eles também.
E agora nós vamos para o descritor 11, também do procedimento de leitura, que é distinguir um fato da opinião relativa a um fato. E aí dá para a gente fazer muita coisa, explorar com brincadeiras, com jogos, porque a escrita fica assim, a escrita da habilidade é bem maior, mas o descritor, como ele traz a essência, é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, né? Então, sobre o que acontece, que opinião eu tenho, eu posso mudar isso ou não? Então, trazer fato e opinião, fake news e verdade, entendeu? Dá para colocar ali e trazer esse olhar com eles também. E nós vamos usar principalmente, né, nos gêneros textuais, aí com textos argumentativos, a gente pode explorar um pouquinho mais esse descritor 11. As habilidades relacionadas dele é interpretar opiniões diferentes sobre um texto, né? Uma reportagem, que é possível fazer isso, e diferenciar fato de opinião. Faz parte também da BNCC, ali da parte de habilidade 35. Vamos analisar agora as diferenças aqui. Para os estudantes não é tão simples. Às vezes eles confundem que a opinião é o fato, e não é. A gente precisa mostrar os elementos que constituem o que é um fato. Então, olha, fato, né, ele é inquestionável. Ele está posto, é aquilo, não pode mudar, aconteceu. Então, ele tem um acontecimento real, eu não posso inventar. Se eu preciso mostrar os fatos, é o que está ali. Então, ele é objetivo. Já já a gente começa com os exemplos. Já a opinião, ela traz a maneira de pensar, de entender, ela tem interferência com as experiências, né? Com o entendimento que você já tem sobre o fato, sobre esses acontecimentos. Então, ele precisa ali trazer a questão do julgamento pessoal. Nós vamos considerar as opiniões a partir das minhas experiências. Então, eu vejo um acidente de trânsito, aconteceu, é fato, houve um acidente. Mas a opinião que eu crio sobre esse fato, né, o meu julgamento sobre esse fato, aí gera a minha opinião. Então, são exemplos que a gente pode estar trazendo isso para os estudantes e mostrando que a opinião, ela tem essa subjetividade, né? Ela traz essas marcas do que eu penso, do que eu sei, do que eu acho, né? Muito o que eu acho sobre tal fato. Então, dentro dessa questão de fato e opinião, o fato é objetivo, a opinião é subjetiva. Então, no fato, eu não altero os acontecimentos. E na opinião, eu faço conclusões sobre eles, né? Então, a gente precisa trazer isso para eles e mostrar, fato está ali, não posso mexer. Opinião, eu tiro conclusões sobre eles. E ainda, né, para trazer um pouquinho mais sobre isso, o fato, as informações são isentas. Você tem que contar, você vai repassar o que aconteceu. A opinião já tem marcas de posicionamento do locutor, ou seja, de quem está falando. Então, eu estou aqui contando que eu vi um acidente, mas o rapaz não freou antes do tempo. Ele não freou. Então, é a minha opinião sobre o acidente. O atropelamento, o que aconteceu, está ali. O que eu vou colocar sobre esse olhar são as minhas marcas, né? De quem está falando ali, de quem está vendo ali aquela situação. Então, a gente precisa prestar atenção e trazer essas diferenças para eles. Vamos ver na prática aqui como que nós temos que fazer? Ler o enunciado, então a gente precisa trabalhar o enunciado do item, porque vem com nomenclaturas diferentes. Olha, na parte de assunto pode vir, qual é o assunto do texto? Esse texto fala sobre, assunto também, é o tema também. Então, a nomenclatura é importante trabalhar a nomenclatura com eles, né? Retomar o texto lido na hora de responder.
Analisar as sentenças, ou seja, as opções ali dos itens, e buscar marcas de posicionamento, no caso aqui, de fato e opinião. E se tiver posicionamento, trata-se de opinião, não é fato. Então, a gente precisa mostrar isso. Vamos buscar no texto. Tem opinião? Então, é fato ou opinião? Opinião. Tem posicionamento? É opinião. Não tem, é fato. Trazer essas diversas maneiras de interpretar esse texto. Por exemplo, aqui nesse texto, né, de uma prova de um outro lugar. Princesa Nenufá, elfo-elfa. Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal-assombrado, com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de saber se é verdade. Veja, é um textinho, né, pequeno, e que ele traz informações objetivas e subjetivas. Vamos lá responder. Como respondo e entendo esse item? A opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela é muito bonita, é pálida de olhos claros, tem cabelos quase brancos e vive num castelo. Todos esses itens contém no texto. E muitos deles as crianças podem achar, é tudo fato. Tá ali, ela é bonita, tem olhos claros, tem cabelos quase brancos e vive num castelo. Mas a gente precisa retomar o texto e ir mostrando para ele em que momento do texto eu tenho fato e opinião. Aqui nesse item, esses 3 itens, o B, o C e o D, eles trazem a descrição objetiva, então é fato. Então, ela é pálida, nasceu pálida de olhos claros, tem cabelos claros quase brancos, vive num castelo. Fato, está escrito lá no texto. Porém, aqui no texto vem trazendo assim, olha, dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de saber se é verdade. Então, esse é muito bonita é um fato ou é subjetivo? Ele é subjetivo. Ele é uma opinião. Dizem, quem disse? Alguém. Por quê? Alguém achou que ela é muito bonita. Então, a gente vai trazendo esses textos e vamos conversando sobre eles, né? Aí, a alternativa correta é a A. Mas vejam que há uma questão que a criança vai ficar ali, ela precisa entender essas palavras que trazem a opinião, né? Ali, no caso desse texto, é dizem, então, quem falou? Alguém. Quem é esse alguém? Por quê? Porque eles acharam que ela é bonita. A gente precisa fazer o detalhamento, o refinamento do estudo do texto. Então, para deixar um pouco mais claro, o fato é um acontecimento, uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores, ou seja, aconteceu, né? Independe do que eu acho e do que eu vejo. E opinião é um ponto de vista a respeito desse fato. Ela não é, portanto, um fato. Então, precisa falar para os estudantes que a opinião não é um fato. A gente precisa mostrar, né, o óbvio para eles também. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo, ou uma maneira de pensar, de fazer, o que está sendo colocado ali. Então, é preciso levar essas definições para eles. Por exemplo, aqui, nessa charge, nós temos, está na cara que é um quadrado. Eu tenho certeza que é uma bola, e essa é minha opinião. Né? Neste caso aí, é fato que ali é um quadrado, mas ele está dizendo que é uma bola. A opinião dele é essa. Mas se a gente colocar o fato ali, o fato é um quadrado, não tem como mudar. Mas a gente vai trazendo isso e levantando as discussões com os estudantes para que eles possam perceber a diferença de fato e opinião. Aqui no nosso material do Educaju, esse já é um texto do caderno 1, eu trouxe para a gente ver que desde o caderno 1, o assunto é tratado também, mostrando para os estudantes essa evolução. Então, nós temos aqui esse texto,
e ele traz assim, ele vai falando sobre a incapacidade de ser verdadeiro. É um menino que conta mentiras e acontece várias coisas com ele. Então, ele tinha a fama de ser mentiroso, e aí ele vai contando, se iludindo e vai trazendo. O texto vem colocar assim: identifica-se uma opinião no seguinte trecho. Vejam que nesse item ele não está solicitando o fato, mas a opinião. Vamos lá ver. Aí tem: a mãe botou de castigo, tinha gosto de queijo, ficou sem sobremesa ou foi proibido de jogar futebol? Então, o texto diz assim: Paulo tinha fama de mentiroso, um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Imagina, né? A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou, e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Coitado do Paulo aí, né? Ficou sem futebol. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara da cia Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça e disse: não há nada o que fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Veja que bonita ali a história, né? Então, a interpretação desse texto, a gente precisa mostrar para o estudante, porque ele tem a identificação da opinião. A mãe botou de castigo, tinha gosto de queijo, ficou sem sobremesa ou foi proibido jogar futebol? Então, nós precisamos mostrar para ele aqui que no texto, ele traz assim, olha, a parte da lua aqui. A lua caiu lá, todo cheio de buraquinho, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Mas só quem provou foi ele. Ele está dizendo que tinha gosto de queijo. Então, é a opinião dele sobre um pedaço da lua. Então, nesse item aqui, a opinião tinha gosto de queijo. Então, a gente precisa trazer o detalhamento desse texto. Ali, o narrador ele está dizendo: a mãe botou de castigo. Quando o menino voltou, né, mentiu novamente. Então, ele está afirmando: aconteceu. O que traz a opinião é essa parte do texto. Né? Ele provou e tinha gosto de queijo. Até as próprias palavras que tem nas opções, não é, Maria? Elas conseguem nos dizer o que é fato, porque assim, a mãe botou de castigo, é um fato. Exatamente. E ele foi proibido de jogar futebol, é um fato, não está falando da opinião de ninguém, está dizendo o que foi realmente que aconteceu. Ou seja, a opinião é só o que foi que ele achou ali, que a lua tinha gosto de queijo, né? Exatamente, Aline. E a gente vai fazendo esse contraponto. O texto está pedindo opinião, o que ele traz de fato, né? Qual é o fato que aconteceu? A gente vai mostrando a outra parte para que eles entendam bem. Aqui um outro texto do caderno 1, que é o lobo e o cão. Então, o lobo encontra com o cão no caminho e vai conversando com ele. E fala sobre, né? Companheiro, você está com ótimo aspecto, gordo, pelo lustroso. Estou até com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo. Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. Então, a conversa entre o lobo e o cão, né? Sobre o que um acha pelo outro ali com segundas intenções também. E nesse texto há uma opinião no texto no seguinte trecho. A. Um lobo e um cão encontram-se num caminho. Você está com ótimo aspecto, gordo e pelo lustroso. Alternativa B. C. Eu tenho comida na hora certa. E a D. O lobo despediu-se do amigo ali mesmo. Então, novamente, ele trazendo a questão da opinião. Então, nós vamos mostrar, como a Aline falou, quais são os fatos que vão aparecendo nesse texto, né? Quando ele pergunta ali a opinião, é bem no comecinho. Um lobo e um cão encontram-se num caminho e disse o lobo: companheiro, você está com um ótimo aspecto, gordo, pelo lustroso, estou até com inveja. Então, nesse caso, é bem explícito ali que é como o lobo, né,
está vendo o cão, né? Então, aqui seria a alternativa B. Você está com ótimo aspecto, gordo e belo, pelo lustroso. Nesse outro texto aqui, ainda do caderno 2, esse item, ele traz, e é bem interessante essa. Leite fervendo. Joãozinho, preciso regar as plantas lá no quintal. Preste atenção quando ferver o leite, hein? Claro, mamãe. O leite ferveu e o chão da cozinha ficou todo molhado. Quando a mãe voltou, não acreditou no que viu. Imagina a mãe, nervosa. Mas Joãozinho, eu te pedi para prestar atenção quando fervesse o leite. Eu prestei. Eram 10 horas e 35 minutos. Então, assim, é um texto para as crianças rirem, né? Trazer aí esse ar da piada, enfim. E vai trazer o fato que gera humor no texto é. Vejam que ele vai pedir o fato diferente, né? Então, temos ali. A mãe pediu um favor ao menino, letra A, né? Letra B. A mãe regar as plantas no quintal, é esse fato que gera humor. 3. O menino marcar o horário, mas não desligar a panela. E a D, o leite ferver às 10h35. Então, na interpretação, eles vão falar assim, é porque o leite ferveu, né? O menino não marcou, o leite ferveu. Vejam que a intenção o engraçado é o menino marcar o horário, mas não desligar a panela, não é a hora. Eu prestei. Eram exatamente 10h35. Então, ele marcou o tempo, mas não desligou. Essa é essa parte cômica do texto, né? É ele saber, ele olhou, observou, marcou e não fez nada, não desligou. Ele não parou ali antes de ferver, porque ele não entendeu que era para desligar o fogão, para prestar atenção quando o leite fervesse. Então, tem crianças que seguem a risca. Então, esse é o fato que gera o humor ali dentro do texto. Aqui uma outra parte, essa aqui, do caderno 1. Uma tirinha que diz assim, este mês não vai dar, vamos ter que tirar a sua mesada. Ei, aonde você vai? Olha o menino maluquinho ali. Para viver sem mesada, só regredindo para a fase de bebê. Esperto ele, né? Então, vejam aí que ele resolveu logo o caso. Não dá a mãe para viver sem mesada. Então, para viver sem mesada, vamos ser bebezinho. O fato engraçado do texto nessa fase é, né, mostrar o quê? Que para viver sem mesada, só regredindo para a fase bebê. Então, mostrar o que de fato aconteceu para gerar o humor. Vejam que no outro ele usou a palavra humor. Hoje, já nessa aqui, um sinônimo, é engraçado. Então, o texto vai buscando nos diversos gêneros. Se fosse uma reportagem, a pergunta do fato seria diferente. Seria, o que ocasionou a batida do carro? Qual foi o fato? Foi um cachorro atravessar a rua. Então, as crianças precisam prestar atenção nos diversos gêneros e como é solicitado dele. E para a gente colocar isso em prática, eu trouxe algumas sugestões aqui com você. Eu queria fazer alguns joguinhos, mas o site que a gente procura estava muito ruim, não ia dar para passar hoje à noite. Mas eu trouxe aqui alguns recortes para mostrar para vocês de jogos, né? Um jogo da memória, de fato e opinião. E eu quero fazer com vocês, com quem está aí bem atento, e vão me dizendo aqui, olha esse. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos. Isso é fato ou opinião? Fato. Fato. Vamos ver, depois nós vamos conferir. Primeiro, fato. Segundo, no consumismo celebra-se o descartável indiscriminado da relação instintual entre o sujeito e a coisificação. A objetificação humana se faz pela identificação imediata do homem, produtor e comprador, incentivado por uma cultura administrada racionalmente para vender e obter o lucro a qualquer custo. Vamos lá. Vocês acham que é fato ou opinião? Vamos ver. Daqui a pouco vocês vão saber. Esse aqui, ó. O aquecimento global é discutido em diversos países, a todo momento, mas
Mas o mais importante é termos ciência da importância de todos os colaborarem para que ocorra a queda nas emissões dos gases do efeito estufa na atmosfera terrestre. É extremamente importante pensarmos no nosso consumo e nas nossas atitudes para para colaborar com o planeta. Isso é fato ou opinião? Hein, gente? E agora vocês vão tirar dúvida. Se o aquecimento global aumenta, eu estou falando que é opinião. Aqui eu não estou mostrando o que as pessoas pensam sobre o aquecimento. Ó, o aquecimento é discutido em diversos países. É extremamente importante pensarmos no consumo. Então, essa segunda opção, vamos ver se há uma opinião. E aqui temos, olha, o consumismo é o ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. É característico das sociedades modernas, capitalista e da expansão da globalização. Esse último é fato ou opinião? Fato. Maria, assim, olha, veja, eu acredito que seja fato. Veja só, os dois, né, o segundo e o terceiro, eu fiquei até na dúvida, não quis nem responder. E aí eu já comecei até a pensar, se a gente ficou assim um pouco na dúvida, pode ser até uma opinião, né? O segundo e o terceiro, porque quando é um fato, praticamente a gente tem, assim, a gente tem a certeza do que está ali exposto, né? Exatamente. E nesse segundo e no terceiro me deixou um pouco em dúvida, né? Mas que eu acredito que seja opinião. Isso mesmo, olha. Esse segundo aqui, ele é opinião. Porque vejam que aqui ele está dizendo o que é o consumismo, é o ato que está relacionado à compra. É isso, não é? A gente não compra produtos, né, de serviço exagerado ou não, característico da nossa sociedade. Aqui no outro, ele está dizendo, no consumismo celebra-se o descartável indiscriminado da relação institucional entre o sujeito e a coisificação. Quem está falando isso? É alguém que está pensando sobre o consumismo. Então, aqui é uma opinião. Aí, na verificação aqui, olha, quem falou aquecimento global é fato, designa o aumento, tá certo? Outro fato, ao consumo excessivo, a opinião, aquecimento global, e aqui o consumismo celebra. Então, vejam que quando a gente tem um texto escrito muito rebuscado, trazendo muitas informações, a gente fala, ai, confunde, porque a gente pensa que essa opinião é um fato. Não, ela é opinião, ela é o olhar dos cientistas sobre o comportamento do consumismo, da pessoa que faz o consumo. Então, se é um olhar, se é pensar sobre, se é falar sobre, é opinião. Fato é aquilo e a gente não altera. O que é o consumismo? É o ato de comprar exagerado. Isso muda? Não. Que consumismo é esse que não é exagerado? Se é consumismo, é exagerado, né? Então, a gente precisa trazer essas nuances, essas palavrinhas nos textos para que eles possam entender sobre isso. E também nós podemos criar jogos, fazer com que eles tragam, olha, cada grupo traz uma reportagem, traz uma história, e vamos colocar fato, opinião, fazer com plaquinhas, manda eles produzirem. A gente precisa engajar os estudantes nessa produção. Quando a gente produz isso, constrói isso com eles aprendem. É igual quando se erra uma palavra. Quando você erra uma palavra, na próxima vez que você for escrever, você vai lembrar que você errou, você escreve certo. Então, trazer esse trabalho, olha, vamos trabalhar isso, aqui é um assunto dessa habilidade, a gente precisa entender fato e opinião. Vocês vão trazer fato e opinião, façam uma pesquisa, usar metodologias ativas invertidas, pergunte o que é fato e opinião em casa, vamos expor perguntas e respostas, depois vamos centrar, porque aí o professor vai fazendo a mediação desse conhecimento, da construção de experiências que eles têm ali dentro, né, dessa fase de vida deles. Então, essa foi a nossa formação de hoje, conversar sobre o assunto do texto, sobre fato e opinião, e eu espero que esses momentos aqui contribuam para o fortalecimento da prática de vocês. Essa é a intenção nossa aqui da CEMED,
trazer esses aspectos como um facilitador para o planejamento de vocês, trazer ideias para que vocês possam trabalhar, né? Ter um suporte, né? Às vezes os professores, a gente não tem ajuda, a gente não tem. Então, nós temos vários momentos de formação e exercício que faz parte hoje, né? Dessa nova forma também de aprender no nosso trabalho. Então, nós temos os momentos presenciais, temos esse momento síncrono, e agora, né, Aline, nós estamos fazendo devolutivas rápidas de 3,5 minutos ali, mais ou menos, dos itens do simulado. E isso é para que tudo isso, Maria? Enfim, é para que a gente possa dar a vocês um banco de possibilidades de encontrar. Então, assim, eu assisto a formação das meninas, eu vejo na resolução do item, o que eu posso fazer, em que outro momento? Então, recebam isso como um suporte, né? É o suporte pedagógico mesmo para vocês, neste momento, nessa equipe. E nós estamos aqui nessa função, mas se daqui a pouco tiver um movimento, a gente também aprendeu muito, né, Aline? A gente aprende muito com vocês, com as atividades, com o que vocês mandam. Isso também serve para quando a gente voltar para a sala de aula, a gente poder aplicar também dentro do nosso dia a dia. Então, recebam isso como um suporte pedagógico para melhorar e aguçar o nosso processo criativo. Uma ideia, né? Nada se cria, tudo se copia, já dizia o filósofo, e a gente vai aprimorando, adequando a nossa realidade. Então, muito obrigada por esse momento aqui com vocês, Aline, Jamile, professora Ana, Fabíola, Maria Débora, olha o professor Murilo aqui, podem falar também. Muito obrigada, Maria, e é verdade, a gente está aqui assim para a gente ter várias opções de como trabalhar em sala de aula, de como fazer isso, como trabalhar os cadernos de revisões em sala de aula após a aplicação, que a gente aplica, a gente vê onde os alunos erraram, e como é que eu vou trabalhar para aquele aluno adquirir aquele conhecimento que ele não adquiriu ainda, por isso ele errou. Então, todas essas possibilidades que a gente vai trabalhando, a gente vai criando, para que a gente consiga levar aprendizado para os nossos alunos, né, também. Contribuir com esse aprendizado que vocês já levam em sala de aula, e a gente contribui também com a equipe de formação. Verdade, Aline. E assim, nossa rede, né, vai ser uma das melhores do Brasil. Eu creio. Nós vamos ter os melhores professores do Brasil na CEMED Aracaju, então a gente torce por isso. Nós somos professores da rede, então nós queremos isso e queremos mostrar para o Brasil que nossos professores são de altíssima qualidade, os nossos alunos são engajados, as famílias estão juntas e que nós estamos construindo uma nova história. Sair da onde está não é fácil, mas a gente só consegue, né, caminhar, aprender a andar caminhando, né? Não tem como, já diz o Chico César, né? A gente tem que se perder no caminho para poder se encontrar. Então, recebam isso como uma estratégia de possibilidade de intervenções, de estudo, de formação e de ganho. Para nós, equipes de formadores também, do 1º ao 5º, para toda a equipe que fica lá na COEF, conversando, e a gente faz um trabalho conjunto mesmo. Né, Aline? Exatamente, o trabalho que a gente faz é que a gente também sabe que muitas vezes é um trabalho, às vezes, de pesquisa, de busca, às vezes a gente não tem tempo enquanto está na sala de aula, às vezes, de ir atrás de tantas possibilidades. Então, a gente vai atrás e pega um compilado daquilo que a gente sabe que vai ser útil, que vai ser muito bom para os alunos usarem na prática, e traz para vocês. Agradeço a todos pela presença, por estarem aqui mais uma noite pedagógica. Na próxima semana tem mais uma vez. Tem a Aline, matemática com a Aline. E aos pouquinhos a gente vai colocando lá no grupo também, tanto as formações, quanto esse compilado de análise dos itens dos cadernos de revisões também. A gente vai colocar tudo, acho que no YouTube, né, Maria? Nós vamos deixar disponível no canal do YouTube, a gente coloca no da COEF, mas a gente vai disponibilizar pelo link, porque a gente vai vendo quantas pessoas estão vendo, como é que está sendo isso, e a gente também vai organizando. Aonde eu encontro? É solto? Não, é lá
no YouTube das formadoras. Só tem as Facilita nossas essa busca informações. também, né, Maria? Vai de uma forma mais prática e mais direta. Isso, exatamente. E também os direitos aqui da nossa rede, né? Se a gente distribui videozinho de WhatsApp, esses vídeos rodam por aí sem dar o crédito à prefeitura. Então, é da CEMED Aracaju. Então, por isso que a gente tem esse cuidado de disponibilizar por link, abre em qualquer celular, mas a gente põe o link porque a gente precisa dizer que esse trabalho é da nossa rede, né? Então, somos nós aqui da CEMED, junto com vocês, que estamos construindo isso. Para quem for assistir de fora, entender que é daqui. E obrigada, temos uma visita aí com a Aline. Temos. Então, Gente, quem boa está noite, assistindo a Cristina. gente? É a Cris saiu para parar de Cristina. gravar. Cris. Tá certo, eu vou parando agora. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Maria. Boa noite, menina. Boa noite, Obrigada. Obrigada, viu? Tchau.